Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, alunos e alunos da turma do terceiro ano C da Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes. O nosso componente curricular de hoje é Ciências, a nossa disciplina é Ciências. Aqui nessa primeira questão, vocês observem que tem uma imagem, ou seja, tem 4 imagens aqui. E após observar essas imagens, nós vamos fazer a leitura abaixo que diz assim: agora escolha uma imagem e crie um slogan bem bonito para a imagem do animal que você escolheu. Lembra que na aula anterior de língua portuguesa nós falamos, conceituamos o que é slogan? Que slogan é um chamamento de uma marca, de um produto, para identificar aquela imagem, no caso aqui essa imagem, que pode ser uma palavra ou frase curta, lembram? Então aqui vocês vão escolher uma dessas imagens e vão criar um slogan bem bonito para a imagem do animal que você escolheu, tá bom? Passamos para a próxima questão. Nessa questão diz o seguinte, questão 2, leia as informações abaixo. Seres vivos, nascem, alimentam-se, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Seres não vivos não crescem e só se movimentam quando são acionados por um ser vivo. Tudo que existe na natureza nós chamamos de seres. Em nosso planeta nós temos os seres vivos e também os seres não vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como por exemplo, os animais, as pessoas, as plantas e muitos outros. Os seres não vivos são aqueles inanimados que não possuem vida, mas fazem parte da natureza, como por exemplo o solo, as pedras. Existem ainda os objetos criados pelo homem, que não são vivos, como por exemplo a bicicleta, o livro, o avião, o celular. Os seres vivos precisam dos não vivos, como por exemplo a água. A água não possui vida, mas quem mora na água possui e necessita dela para sobreviver. O ar, por exemplo, não possui vida, mas nós, seres humanos, nós precisamos do ar para sobreviver. Olha, e aqui nós temos uma imagem. Essa imagem temos árvores, bichos, né? Animais, pessoas. E aqui embaixo diz o seguinte: pinte a cena e complete abaixo com os nomes dos seres existentes nela. Seres vivos e seres não vivos. Aqui do lado esquerdo, lembra que a prof falou qual seria o lado esquerdo, que está a pontinha do coração? Esse é o lado esquerdo, vocês vão colocar os seres vivos. E do lado direito, lembra que a prof falou que escreve com a mão direita? Muitos de vocês talvez escrevem com a mão direita. Vocês vão colocar aqui os seres não vivos. Na questão 3 diz o seguinte: procure no quadro abaixo nomes de seres vivos e dos seres não vivos conforme os desenhos. Então aqui nós vamos procurar e nós vamos encontrar todos. Então aqui tem umas imagens, a prof vai fazer um exemplo, eu vou fazer de uma imagem aqui que a prof gosta muito, que é esse gatinho. A prof vai encontrar o gatinho aqui. Vamos lá encontrar o gatinho, onde está? Aqui, gato. Então a professora procurou e achou no quadro abaixo. E assim vocês vão fazer com todas essas outras imagens, tudo bem?
Ótimo. Posteriormente, na letra A, diz assim: escrevam os nomes dos seres vivos. Vocês vão escrever o nome dos seres vivos. Quais seres vivos? Quais são os seres vivos? Os seres vivos que vocês encontraram aqui no quadro. Escreva os nomes dos seres não vivos, da mesma forma os que vocês encontraram no quadro. Questão 4. Alguns animais são típicos de determinadas regiões. Por exemplo, o urso polar vive no Polo Norte e a onça vive na floresta. Marque abaixo os nomes dos animais mais comuns na sua região. É um nome só? Não, são vários nomes que nós podemos marcar, é plural. Então aqui tem onça? Se sim, vocês vão marcar. Tem veado? Se sim, vocês vão marcar. Tem girafa? Não sei, vocês vão marcar se tiver. E aí vocês vão marcar os animais que vocês sabem que tem aqui. Se vocês não souberem, vocês perguntem a algum familiar, tá bom? Nessa questão aqui, nós vamos falar sobre o movimento do Sol e as sombras. Vamos observar agora os movimentos? Vamos fazer a leitura do texto? Ótimo, então aqui diz assim. Deixa a professora diminuir um pouco aqui. Durante o dia, com o movimento do Sol, as sombras também se movimentam. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer e no pôr do sol e é mínima ao meio-dia. Então nós sabemos que máxima ela é maior, mínima ela é menor. Ela é menor quando? Ao meio-dia. Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Manhã mais comprida, ao meio-dia quase não se observa a sombra, à tarde mais comprida, devido à posição aparente do Sol no céu. Então o texto fala para nós que por causa do Sol, da posição do Sol, nós temos essa diferença no tamanho das sombras. E aqui nós temos uma introdução dessa questão que diz o seguinte: de acordo com as observações do texto acima e das posições das sombras, vamos responder às seguintes questões. Em qual momento do dia a sombra está escondida? Se nós tivermos como embasamento, como referência esse texto, fazendo a leitura do texto, nós observamos que durante o dia a sombra não se esconde, ela fica mínima, ela fica menor. Então a sombra ela só se esconde durante a noite, sem a presença da lua, tá bom? Ótimo! Aqui, nessa parte, nós vamos falar sobre dois conceitos, sobre dois temas. Nós vamos falar sobre reflexão e sobre a refração. Nesse conteúdo é somente reflexão e refração. Ótimo. Aqui vocês observam que existe duas imagens. E essa imagem é a reflexão da luz. O que é essa reflexão da luz, professora? Essa reflexão, ela é um fenômeno pelo qual a luz, ao encontrar um obstáculo, é refletida. Então, a luz encontrou um obstáculo. Que obstáculo é esse que vocês observam aí na imagem? Um espelho, tá vendo? A luz encontra um obstáculo e aí ela é o quê? Ela é refletida. E esse fenômeno ocorre quando a luz é refletida no espelho, igual a prof tá mostrando aqui para vocês, ó. O reflexo da luz no espelho. O espelho da prof é bem pequeno, né? Então vamos fazer a leitura vamos entender novamente. Reflexão é um fenômeno pelo qual a luz, ao encontrar um obstáculo, que nesse caso foi o espelho aí da imagem, e a professora mostrou aqui para vocês também o espelho. Então, ao encontrar esse obstáculo, é refletida. Ótimo? Esse fenômeno ocorre quando a luz foi refletida aqui no espelho. Então, nós temos um fenômeno chamado reflexão. Perfeito?
assim como acontece com a luz do sol em relação à luz, que também nós temos outro processo de reflexão, igual vocês estão vendo o sol aí na primeira imagem. A luz do sol chega até a lua e é refletida até a terra. Quando, por exemplo, não há nenhum obstáculo, nós vemos a lua cheia. Então, esse processo de reflexão, a título de exemplo, quando nós observamos a lua cheia, é porque não houve obstáculo nenhum e o sol chega até a lua e é refletido à terra. Olha que legal! Então, aqui fala um pouco sobre o que a professora acabou de explicar nesse texto. E eu vou fazer a leitura desse pequeno texto aqui, aqui, ó. Aqui, ótimo, desse pequeno texto. A prof vai fazer a leitura agora. Conforme a lua se desloca em torno da Terra durante um mês, o reflexo da luminosidade apresenta nas fases da lua, que são classificadas em lua cheia, minguante, nova e crescente. Posteriormente, nós vamos falar sobre as fases da lua em um outro conteúdo, tá bom? Em um outro bloco. E aqui vocês vão observar a imagem, as fases da lua, e o amarelo, ele representa o reflexo do sol na lua. E aqui, como a prof falou para vocês, que nós íamos falar sobre 2 temas. Então, nós entendemos o que é reflexão, que a reflexão ele é um fenômeno pelo qual a luz, ao encontrar um obstáculo, é refletida. E nós tivemos como, por exemplo, o espelho, porque quando a luz foi refletida no espelho, o que ocorreu? O que ocorreu? Um reflexo, né? Um fenômeno chamado reflexão. Certinho? Ótimo! Então, aqui nós passamos para refração. É diferente. O primeiro foi reflexão e agora nós temos a refração. E aqui nós temos um copo. Primeiro eu vou falar para vocês aqui o que é a refração, que ela é diferente da reflexão. Nós falamos sobre a reflexão, demos como exemplo o espelho. Agora nós vamos falar sobre a refração. Mas tudo relacionado à luz. A refração da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz ela sofre mudanças no meio da propagação. Mas, professora, como assim? A luz, ela existe uma variação na velocidade. Lembrando, a luz ela é uma forma de onda que se propaga em uma determinada velocidade, ou seja, a luz tem velocidade. Vocês vão entender isso mais à frente. A luz, observe, a luz em contato com a água, ela tem outra velocidade. Não é a mesma que a luz do ar. Então, a luz, quando ela tem contato com o ar, ela tem uma velocidade. Com a água, ela tem outra velocidade. Então, eu trago para vocês, ó, vocês estão vendo aí que na figurinha da refração tem um copo, não é isso? Tem um copo aqui com água e esse copo com água tem uma colher. Vocês já ouviram falar em ilusão de ótica? É isso que acontece aqui, ó. Me parece, quando eu olho, que a colher não está reta. Existe uma ilusão de ótica mesmo. E vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês com a ajuda de um familiar. Então, alunos e alunas, nesse experimento aqui do copo, da água e da colher, aqui ocorre uma refração. É uma ilusão de ótica mesmo. Houve um desvio do feixe de luz. Essa interação da luz com a água, essa interação ela é chamada de refração. Às vezes, a luz ela não anda em linha reta. Quando ela atravessa a água, ela muda de direção. Então, é isso que acontece aqui. É como se a colher tivesse, nessa ilusão óptica, é como se a colher tivesse mudado de direção. Vocês já observaram que quando vocês vão assim a um córrego ou a piscina, vamos colocar a piscina, que de repente tem um objeto lá. Quando a gente é criança, a gente brinca muito disso, né? De pegar as coisas embaixo da água.
E aí, quando nós vamos pegar aquele objeto, parece que as coisas elas estão um pouco fora do lugar. Então, existe uma certa ilusão de ótica ali. E esse fenômeno, ele é chamado de refração, certo? Então, aqui nós temos o conceito que a prof falou aqui de refração, vocês podem fazer a leitura junto com o familiar. E aqui também tem um vídeo que foi disponibilizado no canal do YouTube para que vocês tenham acesso, para que vocês também vejam novamente o que é esse conceito de reflexão e de refração. Então, vamos para a primeira questão. Questão 6 do conteúdo de reflexão e refração. Qual das imagens abaixo representa a refração da luz? Lembra que a professora falou que o contato com a água, nessa interação do contato da luz com a água é chamado de refração? Então, qual desses? É a letra A, B, C ou D? E reflexão? Qual desses é o processo de reflexão? Mas a questão aqui pede para fazer o quê? Para marcar no de refração da luz, certinho? Questão 7. De acordo com o que estudamos, a refração da luz é o fenômeno que consiste na velocidade da onda. Lembra que a professora falou sobre a velocidade da onda eletromagnética? Que esse conceito de eletromagnética nós vamos estudar mais à frente. No caso da imagem da colher dentro do copo com água, podemos afirmar que o que aconteceu? Aí vocês vão fazer esse experimento, por exemplo, aí na casa de vocês, como sugestão, com auxílio de algum familiar. Aí vocês vão observar. Aí, será que a resposta vai ser a letra A? A velocidade da onda diminui e a parte do cabo da colher de dentro da água mudou de direção? Será que mudou de direção? A velocidade da onda aumentou e o cabo da colher desapareceu. Será que desapareceu? A velocidade da onda não diminuiu e nem aumentou? Ficou tudo igualzinho? Será? A velocidade da onda não mudou a direção do cabo da colher. Então, essa foi o nosso bloco de estudos de hoje sobre o componente curricular de ciência. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tenham todos um excelente dia na paz do Senhor. Amém? Um abraço.